Olá, tudo bem? Estou aqui tomando meu café da manhã e me veio uma lembrança sobre essa escritura sagrada, sobre o alimento. Naquela passagem de Moisés, do maná, quando o maná caiu do céu. As pessoas tinham conhecimento de Deus, via os milagres, via do que Deus era capaz. E eles gostavam, eles se maravilhavam, amavam a Deus. Foi no início que Deus o livrou, esse povo, de Faraó. Esse povo, ele só começou a enxergar Deus depois dos milagres. Quando estava no deserto e as coisas começaram a apertar, eles começaram a ver Deus como qualquer Deus de hoje. Só queria ver a nós. Começaram a ficar orgulhosos, começaram a ficar ignorantes, deixaram de crer mais em Deus. Mesmo os sinais na frente deles, que de dia era uma coluna de vento, à noite uma coluna de fogo para clarear e guiar eles. Os sinais estavam ali na vida deles, mas eles botaram um orgulho dentro deles. De hoje esse orgulho é assim: eu só creio em Deus se eu ver. Eu só acredito em Jesus se eu ouvir. Tem gente que tá tão orgulhoso que não acredita em nada, nenhum sinal de Deus, nenhum milagre. E de tal forma que tudo é um milagre agora, tudo é Deus, tudo é isso, tudo é Deus. Aconteceu isso na minha vida, é Deus. Aconteceu isso, eu estou passando por uma prova, é Deus. Às vezes, nem tudo também é Deus. Às vezes é o diabo, às vezes é a força humana que consegue as coisas, além da força que Deus dá, porque os sinais estão ali e as pessoas se orgulham dizendo: foi o meu próprio dinheiro, foi o meu próprio esforço. Deus não fez nada. Tem gente que diz isso. E foi o povo no deserto. Chegou a tal ponto de ver os sinais de Deus e desacreditar nele. E no dia que as coisas começaram a ficar mais difíceis, eles ficaram mais rebeldes. Deixaram de acreditar, de ver os sinais de Deus, mesmo ali vendo. Deixaram de acreditar na palavra dele que estava vindo através de Moisés. E Deus começou a colher a mão sobre este povo, a colher a mão, de tão orgulhosos que eles ficaram, em ponto de fazer um Deus para ele, de bezerro, rejeitando o Deus Todo-Poderoso, do qual estavam dando os sinais, alimentando, dando água, dando comida. Então, uma da forma que Deus fez os orgulhos deles se quebrarem foi mandando o maná no chão. Deus mandou o maná no chão. E no dia seguinte, eles apanhavam o maná com suas bacias e eles tiveram sim uma grande alegria, que nem perceberam que estava pegando alimento do chão para comer. E
eles deveriam agradecer e ver Deus na vida deles. Mas no dia seguinte, os pensamentos deles eram que temos que guardar o maná para ele não se estragar. Eles não acreditaram que Deus poderia dar muito mais. Então, aos poucos, Deus foi mostrando o poder dele de forma quebrando os orgulhos deles. Hoje, muitos são orgulhosos por ter um salário melhor, por ter um carro, por ter uma casa boa, por ter uma boa profissão. Acabam pisando em pessoas carentes, pessoas que não têm um salário mínimo, mulheres cheias de filhos que se encheram de filhos por não ter conselhos e não seguir nenhuma direção de uma pessoa sábia. Passou para ter esses limites errados na vida, que prejudicou sua vida financeira. Nem tudo é porque a gente quer. Nem tudo é porque acontece na nossa vida que a gente quer. É por falta de orientação. E o orgulho, ele cega o entendimento da pessoa. Ele cega o entendimento. Não deixa que a pessoa venha ter um comportamento sábio de fazer as coisas certas. O orgulho. Então, tá ali em cima da situação, a situação tá difícil, mas não quer dar o braço a torcer. E Deus sempre está colhendo seu braço para esses tipos de gente. E o que foi que aconteceu com o povo do deserto? Todos morreram de doenças, de espada, de fome, caindo pelos caminhos, morrendo. E a Bíblia revela que só 2 chegou na terra prometida. Os únicos de milhões de nações, os únicos a viver e ter uma descendência abençoada, foi os 2 que sobrou. E que até hoje tem testemunho, vive nos céus com Deus, mas vive dando um bom testemunho para aqueles que querem ter o seu orgulho quebrado e destruído. Se você se sente uma pessoa orgulhosa, não quer ouvir conselhos, os conselhos estão sempre para você, estar te sufocando, tá controlando a minha vida, tá se intrometendo na minha vida. Nem todo mundo que se intromete na sua vida está se intrometendo, mas está te dando um conselho, está tentando te ajudar. O orgulho, ele cega a verdade, ele cega a realidade, ele cega a fé. Ele faz você se desviar de Deus para seguir as deuses desse mundo, aos prazeres da carne. Você passa para fazer coisas erradas que você nem mesmo imaginava que ia fazer. Você não consegue enxergar os seus erros, achando que você nunca vai cair pelo caminho, achando que você nunca vai ser corrigido por Deus. Os dias vão, as noites chegam. As noites vão, os dias chegam. E você continua fazendo as mesmas coisas e não quer dar o braço a torcer. Não quer se corrigir, não quer parar. Então, você vai comer de um maná estragado e caído no chão. Deus quer te dar vitória. Deus quer levantar você. Deus quer te abençoar. Deus quer restaurar o que está dentro de você, que é o seu coração de carne. Seu coração ficou duro, de pedra, como do antepassado desse povo, que Moisés estava ali direto, dando a palavra de Deus, e as pessoas endurecendo o coração. Parece que era ao contrário. Deixaram de acreditar em Deus para dar ouvido aos orgulhos, os tempos difíceis. Todo tempo vai ficar mais difícil ainda. Nós vamos passar por um tempo muito difícil.
Mas devemos dar graças a Deus por Ele nos dar uma chance da gente ainda estar vivo. O povo do deserto não teve essa chance constante, mas o dia chegou. O dia chegou de que eles foram destruídos, só sobrou 2. Será que você sabe o seu dia? Que você vai ser restaurado por Deus? Será que você não quer ouvir mais a verdade? Não quer ouvir uma palavra de Deus? Parar para ouvir a palavra de Deus? Parar para se perguntar por que é que você erra tanto? Será que ninguém te dá um conselho? Será que ninguém chega até você para dizer assim, para? É impossível. Nenhum ser humano vive sem receber nenhum conselho, mas é a burrice do ser humano, o orgulho, que deixa a cegueira espiritual na pessoa. Você bebe, você se droga, você fuma, você se prostitui, diversas. Você mente, você rouba, você abusa dos outros. Você se afastou, você talvez seja afastado da igreja por querer fazer suas próprias vontades e buscar a verdadeira felicidade que você diz que acha que tem. Você acha que o mundo, os prazeres, os desejos que você faz vai te fazer feliz. Na sua cabeça diz, eu sou feliz do jeito que eu sou, do jeito que eu vivo, eu sou feliz. O fim vai vir para todo mundo. Vai vir para você, vai vir para mim. O que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Não sei o como, não sei como eu vou colher. Só sei que eu só peço coisas boas. Eu estou praticando ali as coisas impuras que Deus odeia. E quando eu consigo algo com o meu esforço, eu digo, é Deus. Será que é Deus mesmo na sua vida? Você se curvando para o diabo, você se curvando para tal pecado de que Deus abomina, que Deus odeia. Deus, ele odeia o pecado. Ele ama o pecador e ele odeia o pecado. E se você está praticando o pecado que Deus odeia, Deus não está andando com você. Ele está te dando uma chance para você se converter. Por isso que você está acordando todos os dias. Por isso que você ainda não morreu. Por isso que você ainda está com saúde. Você ainda não passou por um leito hospitalar. Você talvez não passou por um presídio. Vice-versa. Você talvez não perdeu uma pessoa muito amada da sua família do jeito que Deus pode te chamar. Por isso que você não passou pelas mãos de Deus, por isso que você ainda está rebelde, fazendo o que quer. Você está fazendo o que você quer. E diz que com seus esforços, a maneira de você ganhar seu dinheirinho, a maneira de você sorrir, entre aspas, você diz que é Deus. O povo do deserto, lá de Moisés, o que o Moisés guiava, eles viam a voz do próprio Deus. Eles viam os sinais de Deus e tinha Moisés para guiar eles, para eles não fazer nada de errado. E mesmo assim, todos morreram pela ira de Deus. Será que isso não é um exemplo para você? Será que o ditado que muitos de hoje, eu estou na minha casa vivendo em abundância, vivo na minha casa de abundância, eu não preciso trabalhar que eu tenho minha renda. A renda se acaba, a renda se corta. E quando você procura um trabalho, você pode estar sujo nos seus trabalhos, nos lugares que você passou. Que você brinca com os empresários, com as empresas. Você acha que as rendas que você tem não vai acabar, não. Você acha que vai ficar ali sempre. Você só tirando, só tirando, só tirando. E o diabo está dizendo assim, tem mais, tem mais. Tira que tem mais. Tira que tem mais.
vai aparecer um trabalho para você. Faz isso, faz aquilo. E você está só usufruindo do que tem. Cuidado. Não se esqueça de Deus como o povo do deserto se esqueceu. O fim deles não foi bom, não. Todos morreram de doenças, de pragas, de espada. Muitos foram engolidos pela terra aberta em carne. Muitos foram parar no inferno em carne, não foi nem alma, foi vivo. A terra, Deus abriu a terra e fez engolir eles, aqueles que adoraram a imagem. Deus abriu a terra e fez a terra engolir eles vivos direto para o inferno. E muitos morreram pelo caminho caindo. E outros foram enterrados. Pois é. Não se esqueça de Deus. Se um dia Deus apareceu para você e falou com você, volta essa lembrança, essa voz. Se você está recebendo conselhos de Deus, aproveita. Se é afastado,